por favor. Antes de mais nada, você vai preparar o seu tecido. A gente tem o tecido que ele tem na lateral, aquela parte que tem uma penugem, chama orelha do tecido. Essa penugem, ela é as laterais. Então, de uma lateral a outra, normalmente tem 1,40 m de largura e tem essas penuginhas. E o comprimento, ele vai seguir reto, né? Essas penuginhas a gente junta uma com a outra e dobra o tecido ao meio. Então, normalmente a gente trabalha com tecido dobrado, porque quase todas as partes do molde, elas são cortadas ou na dobra do tecido ou espelhadas. A gente precisa dela 2 vezes. Como vocês vão ver aqui, ela tem recortes e tal, a gente corta 2 vezes. Então, você dobra o seu tecido. Uma vez que você dobra o seu tecido, você tem uma linha paralela, que é o comprimento. Uma linha paralela não, uma linha, né, que é o comprimento, e uma linha que é a orelha. E o nosso molde, você recebeu esse conteúdo, você recebeu um PDF, onde eu explico tudo isso. Se você se deu o trabalho de ler esse PDF, tá tudo certo já aí na sua cabeça, mas tem o sentido do fio, que é uma flechinha. Essa flechinha ela tem que ficar paralela à dobra do tecido ou à orelha, porque aí ele fica bem certinho como tem que ser, tá bom? Então, play, Paulo. Dobrei o meu tecido aqui e vou começar a posicionar os meus moldes. Então, eu tenho aqui, ó, a minha saia, e essa aqui é a saia do tamanho do vestido branco. Ela é uma saia mais curta. Lembre que eu poderia ter te dado uma saia mais comprida, só que você ia ter mais trabalho de impressão, mais trabalho de montagem. Então, eu estou te dando uma saia mais curta, mas eu vou te ensinar a aumentar agora, porque isso vai te dar liberdade. O que eu estou te dando agora é liberdade. Então, e aumentar 25 centímetros para ficar midi, poderia ser mais, para essa saia ficar longa. Se aqui você faz uma saia longa, só com esse molde aqui, se quiser você faz uma saia midi, uma saia longa, se não quiser pôr o corpinho junto. Então eu estou aumentando aqui, ó, 25 centímetros para deixar essa saia midi. Eu poderia desenhar com o giz de alfaiate, mas eu já estou cortando direto no tecido ali. A partir do fim da saia, mais 25 centímetros para essa saia ficar midi. Diana, não gosto dela midi, corta ela curta. Diana, não gosto dela curta, quero ela longa até o pé. Aumenta 40 centímetros ali, mede no seu corpo para ver quanto eu precisaria cortar. Tá vendo? Você entendeu a liberdade que você está recebendo com esse molde de imprimir menos, mas conseguir aumentar o tamanho da saia? E no branco ainda, o que eu fiz? Dá uma pausa, Paulo. Peguei essa mesma saia, coloquei numa outra parte do tecido e cortei um pouco menor. Então, ao invés de aumentar o comprimento do tamanho do molde, não precisa se preocupar em colocar ali, ó, dá uma pausinha, Paulo. Tá dobradinho ali, tá vendo? Para que eu possa cortar as partes. Eu preciso desses recortes, isso também tá lá no seu PDF que você recebeu, tá dizendo quantas vezes eu preciso cortar. 4 vezes? 3 vezes? 2 vezes? Sempre é número par, né? 4 vezes? 2 vezes? Tudo isso vai estar escrito no seu molde. No caso aqui, esses recortes vão cortar 4 vezes. Uma para cada lado. E 2 que seriam para o direito e 2 para o forro. Isso está escrito no molde. Então, play, Paulo. Pode colocar aí. E aí você vai cortando. É bem importante aqui prestar atenção no que é dobra do tecido. Ver qual é o sentido do fio. Parece que ele está tortinho ali, o meu corpinho. Mas é muito importante que você respeite o sentido do fio para dar certinho. O que é dobra do tecido? Esse retângulo maior aqui, ele é para fazer o ajuste na parte das costas. Tudo isso vai estar escrito no seu molde. É centro-costas, é lateral-costas, é centro-frente, é lateral-frente. Vai estar escrito junto com aquele sentido do fio. E isso está explicado no PDF que você recebeu lá no grupo como material de apoio para essa aula. E aí você vai cortando seguindo a margem de costura que já está no molde. Não precisa colocar folga de vestibilidade, já está tudo calculado. Você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Observe uma coisa importante. Eu não estou levantando o molde e o tecido enquanto eu corto. Eles estão presos na mesa. Presos não, modo de falar, né? Eu estou usando o peso de papel ali, né? Mas eles estão fixos na mesa. Se eu levantar esse tecido e o molde, eu perco o rumo. Eu perco o sentido do fio. Então é muito importante respeitar isso enquanto você estiver cortando. Vai cortando as partes até ele estar
frente, que é o bem do meio. Mas aí eu tenho as duas laterais. Nos moldes, a gente tem uma flechinha. Quero saber quem leu o PDF que eu mandei, porque quem leu já matou tudo isso. Tem uma flechinha que ela indica sempre um encaixe, ou ela indica uma dobra, ela indica alguma coisa no nosso molde. E a gente, sempre que ela não for na dobra, o tecido pode dar um piquezinho para ajudar. Porque essa flechinha, Play Paulo, ela tem um piquezinho que vai me dizer exatamente onde eu coloco, direito com direito, essa partezinha aqui do meu molde, com a lateral. Então eu tenho centro, frente e laterais, frente. Alfineto tudo de um lado, para poder passar uma costura e já unir, fazer essa partezinha do corpinho aqui, ó. E faço a mesma coisa do outro lado. Como ele é curvo, aquele piquezinho, aquela flechinha vai me ajudar nesse processo de entender aonde que eu vou encaixar para ele não ficar torto, né? Porque ele vai dar um volume de busto. Se eu costurar ele vai ficar torto, então eu tenho que deixar ele bem encaixadinho. Alfinetei tudo, passo uma costura de um lado e passo de um outro. Cansada de estar cansada? Então anota essa receita de vitamina top para aumentar a sua energia. Olha só. E passo de um outro, fazendo o nosso corpinho frente. Eu faço isso com o tecido principal e, no meu caso, com o forro também. O meu forro, ele é do mesmo crepe. Eu estou usando um crepe Amanda aqui. O meu forro, ele é do mesmo crepe. Mas digamos que você estivesse usando outro forro, de outro tecido. Faria no principal e no forro. No meu caso aqui, principal e forro são o mesmo tecido. Depois que a gente passar essa costura, respeitando a margem, porque o nosso molde, ele já tem margem, né? Ele já está certinho. Olha só como ele fica, costuradinho. Agora, o meu molde, ele tem um piquezinho. E lembre-se que quando tem pique na dobra do tecido, a gente não pica ele, porque senão vai abrir um buraco no tecido. Eu tô achando exatamente o meio do meu corpinho frente aqui. Tá vendo, ó? Meu corpinho frente, aqui a parte da frente já tá costuradinha. Eu vou fazer aquele detalhezinho bem aqui no meio. Tem um pique aqui, tá vendo? Esse pique eu vou marcar na minha peça. Então ele é bem certinho. Ele posso usar uma caneta fantasminha, posso usar o giz de alfaiate, posso usar um alfinete para marcar aqui, ó. Tô marcando exatamente uma linha reta do meio da parte de cima até esse piquezinho. Tá vendo? A caneta fantasminha, ela sai com o calor do ferro depois. E vou passar uma costura para franzir e dar esse detalhe aqui na minha peça. Como que eu faço para franzir? Aumenta a maior largura de ponto da máquina. Dá uma pausinha, Paulo, por favor. Porque quando eu aumento a maior largura de ponto da máquina, o ponto fica frouxo, né? Normalmente a gente costura com uma largura de ponto 2,5, mas no caso aqui eu aumentei para 4,5 e isso deixa o ponto bem largo. No início eu vou dar um retrocesso, mas no final não. E isso vai deixar meu ponto frouxo e o que vai me ajudar a costurar melhor, a fazer esses acabamentos realmente perfeitos, né? Porque é esse tipo de coisa que vai ser um diferencial para você na hora de você apresentar seu trabalho. Porque já aconteceu com você de você costurar uma peça e fica bonita por fora, né? Por fora, bela viola. Mas por dentro ela fica pão bolorento. Que acontece assim, alguém fala, ai que linda, mas você faz para vender. E você fala, ai eu não costuro ainda. Você sente vergonha do seu avesso? Sente vergonha dos acabamentos que você faz? Já aconteceu com você? Pois aqui a gente vai aprender a fazer um acabamento bela viola também. Por fora, bela viola, por dentro, bela viola. A nossa peça tem que nos dar orgulho. E é esse tipo de orgulho que motiva você, tanto para você que costura só para você mesma, fazer peças bem acabadas, que te deem orgulho, que uma costureira profissional olhe e pense, gente, que capricho, onde você aprendeu isso? Ou quanto tempo você costura? Mas também, se você empreende, quer fazer dinheiro com a costura, é o tipo de acabamento que faz você sair na frente, é um diferencial. E eu faço até um desafio para você, de você olhar peças por aí. Às vezes você fica insegura, assim, tipo, na loja é quase o mesmo valor.
vai olhar os acabamentos de uma peça numa loja para você ver. E depois você olha os acabamentos que você é capaz de fazer, que você está aprendendo aqui, que você, se você der um passo adiante, vai aprender comigo na escola de costurar. E aí sim você vai entender o porquê uma peça feita artesanalmente é tão valiosa. Então, processo aqui no início, só no início, e depois faço essa costura com um ponto bem frouxo até chegar no final. No final não dou retrocesso. Por quê? Porque aqui eu só vou dar um retrocesso para dar uma garantida ali, porque não pode soltar ali no início, onde a gente começa ele. Porque depois a gente vai fazer o quê? Vai pegar e vai puxar esse fio, já vai aparecer aqui. Vou puxar esse fio, e quando eu puxar esse fio eu consigo franzir. Só um pouquinho aqui. Na hora da edição acabou ficando essa parte aí. Sabe que eu sempre tomo um cuidado muito grande de fazer uma aula bem ajeitadinha para vocês, mas às vezes escapa. Para vocês verem. Então olha aqui, ó. Agora eu pego esse fio que sobrou aqui e o que eu faço? Às vezes ele tá enroladinho. Eu não dei retrocesso, mas às vezes ele tá enroladinho. E aí eu pego, tô usando um descosturador só para soltar ele, porque eu vou franzi-lo, ou seja, eu vou puxar, o ponto tá frouxo, ele vai franzir até ficar com 6 centímetros. É isso que a gente quer. Você pode até dar um nozinho nele para ele não soltar mais. E você vai fazer isso tanto com o seu tecido principal quanto com o seu forro. Tudo que eu fiz até agora, você faz no tecido principal e faz no forro também. Então, ó, franzi até ele chegar com 6 centímetros. E aí ele vai dar esse coração aqui, né? Esse detalhe do corpetinho. E aí, o que eu faço? Eu pego a minha fita métrica e meço aqui mesmo. Meço pra ver se ele tá com 6 centímetros, se ele tá certinho. Faço isso com o forro, faço isso com o principal. Ó, 6 centímetros aqui, tá como tem que ser. Então, bola pra frente, essa parte já tá pronta. Muito fácil até aqui, né? Você vê que às vezes parece uma coisa complicadíssima, mas não é. A gente tem um lateral do corpo agora, que já comecei aqui para a parte das costas. Então eu vou encaixar aqui a lateral dos dois lados. E eu também vou colocar direito com direito. Posso alfinetar aqui para passar uma costura prendendo essas duas partes da lateral. Faço isso com o principal e faço isso com o forro também. Então passo essa costura e prendo. Agora já vai para nossa alça. Dá uma pausa aí um pouquinho, Paulo, por favor. A alça, ela é a seguinte, ela vem, a gente vai cortar ela 2 vezes. E vai dobrar ela direito com direito e passar uma costura respeitando ali a margem de costura que já tá na alça. Então, fiz isso, agora eu vou virar ela pro direito. Play, Paulo. Pode virar ela pro direito. Pode ir com a ajuda. Esse aqui é uma agulha de tricô que minha mãe emprestou pra Natália, que começou a fazer, queria ensinar ela a fazer tricô, mas ali não deu muito certo, então eu fui com a ponta da tesoura mesmo. Mas essa agulha de tricô tem me ajudado muito a virar alcinha, coisa assim, tem funcionado muito bem. Eu tenho várias ferramentas, né? Quando ela é mais larga, assim, que passa a tesoura é até melhor, mas quando é mais fininha, a agulha de tricô é maravilhosa. Passa bem com ferro para que ela fique bem certinha. E nós vamos posicionar ela aqui agora. Você está vendo que tem o recorte aqui do corpinho frente? Eu coloco na lateral desse recorte. Isso vai fazer ficar bem em cima da alça do sutiã, tá bom? Então, na lateral desse recorte, você pode alfinetar. E eu vou vir aqui agora com o forro, que foi costurado da mesma forma, colocar direito com direito e passar uma costura em toda essa parte de cima. Eu não vou prender agora a alça na parte das costas, porque às vezes fica um pouco difícil de entender. Depois eu vou descosturar e colocá-la para você entender melhor. Mas estou costurando agora essa partezinha de cima. Onde vem e faz o biquinho, você vem e faz o biquinho. Onde é arredondado, passa arredondado. Onde tem que prender essa alça que ficou ali, né, pro avesso, você não está vendo essa alça, passa por cima dela bem direitinho. E a alça ela tem que ficar bem na lateral dessa costura para ela ficar em cima da alça do sutiã, para que você possa usar esse vestido com o sutiã. Então vai passando a costura, respeita a margem, a nossa margem de 1 centímetro. Então, você não precisa medindo com a régua, mas no início ali você mede e depois você sabe exatamente a distância que você tem que passar seu calcador ali para que ele fique bem certinho. E quando eu viro pro direito, olha só, aos
você queira fazer só um cropped dessa peça, daria. Agora uma parte importante. Essa aqui é a parte onde a gente vai colocar o lastex. Na Bíblia, em João 1,14, você vai encontrar a seguinte passagem: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente sabe que nesse caso está se falando do nascimento de Jesus. Deus, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. O que a maioria de nós não sabe, no entanto, é que isso acontece todos os dias na nossa vida. O verbo, a palavra, a sua palavra se faz carne e habita na sua vida, na sua casa, dentro da sua família. Do que eu estou falando? A nossa palavra é muito poderosa. O que sai da nossa boca vira realidade. Eu sei que você pode dizer, mas então basta eu dizer que eu vou ganhar na Mega Sena e isso vira realidade? Não. Mas eu estou falando que o que você fala com constância, com frequência, com intensidade, sim, isso constrói a sua realidade. E o que você faz antes de dormir, nos momentos imediatamente antes de você pegar no sono, tem um poder ainda maior. Sabe por quê? Porque você não sabe disso, mas você está dando ordens para o teu subconsciente. Vai colocar ou o lastex ou o elástico. Eu fiz uma bainha na parte de cima, dobrei 2 vezes, mas tem que ser bem pequenininho, porque se for uma dobra muito grande aqui, vai faltar tecido. Então tem que dobrar 2 vezes bem pequenininho para fazer uma bainha na parte de cima. Mas eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês agora. Então presta atenção, porque essa é uma parte que vai fazer diferença no seu processo. É uma pequena modificação que a gente tem que fazer no molde, se for fazer lastex ou elástico. Então dá uma pausa aí, Paulo, por favor. Se você for fazer lastex, esse molde, ele foi pensado para lastex. Então se você for fazer lastex, e eu te mostrei isso no início da aula, você só faz o lastex agora. Faz as linhas ali, risca com a caneta fantasminha, aquele processo que eu te mostrei no início da aula, e faz o lastex. Ele vai ficar do tamanho correto. Caso você for usar elástico, o elástico, ele não tem a mesma elasticidade que o lastex. Ele não se estica tanto quanto o lastex. Ele age diferente. Então, para colocar elástico, a gente vai ter que diminuir um pouco esse retângulo. Ai, Diana, que problema? Não, gente, isso não é um problema. Presta atenção na liberdade que você está recebendo aqui. O mesmo molde que você pode dar acabamentos diferentes, e eu estou te explicando uma pequena modificação que você faz e consegue ter essa versatilidade. Então isso aqui é um presente para você. Então você vai pegar o seu elástico, Play, Paulo. Você vai cortar o seu elástico ali entre 15 e 17 centímetros. Tá bom? Eu fiz com 15, ele ficou bem justo. Digamos que você queira um pouquinho mais soltinho, você pode fazer até 17 centímetros. Esse elástico, ele tem um limite de esticar. Ele não estica ao longo de todo esse tecido, ele tem um limite. Então o que eu faço? Vou pegar ele aqui no início, segurar. Eu vou esticá-lo e ver até onde eu consigo ir com ele. Então eu vou esticá-lo e ver até onde eu consigo ir. Tá vendo? É aqui que eu consigo ir. Eu vou diminuir um pouco esse tecido. É difícil? Dá uma pausa aí, Paulo. É uma coisa complicada de ser feita? Não é. Mesmo para você que é iniciante. Você vai esticar o seu elástico. No limite dele, ali você faz uma marcação e vai diminuir esse retângulo das costas. Diana, eu vou fazer lastex. Ótimo, não diminui nada. Diana, eu vou colocar elástico. Você vai usar essa técnica. E isso, as engenharias costurísticas são isso também. Você aprender uma técnica que você possa amanhã usar em outra peça. A habilidade de uma técnica, ela funciona por você. Te dão que tem esticar esse elástico e fazer o tamanho dessa peça no limite desse elástico. Como será que ficaria? Tá vendo? Então, guarda isso pra você. Isso aqui é uma construção de conhecimento. Hoje você está dando o primeiro passinho. Você está subindo na escadinha. Então, Play, Paulo. Corto aqui. Diminuo. Deixo ele do tamanho certo. Agora sim. No caso aqui, eu cortei 7 tiras de elástico. Tá vendo? Um elástico que ele tem 1,2 centímetros de largura.
poderia ser de outro tamanho, e eu vou começar a costurá-lo. Eu poderia costurar ele com um zigue-zague, mas no caso aqui, eu vou costurar com zigue-zague mesmo. Poderia costurar também com uma costura reta, se você quisesse, mas o zigue-zague ele vai ficar melhor. Mas o que você tem que fazer? Esticar o elástico e passar a costura. Esticar o elástico e passar a costura. Tá vendo? Isso aqui é muito importante. E se você quiser fazer um risco também com a caneta fantasminha para seguir esse rumo, vai lá, aproveita. Facilita o processo. Tá vendo como ele fica aqui, ó? Agora eu vou deixar cerca de 2 centímetros e vou colocar o próximo elástico. Coloco ele aqui, 2 centímetros para baixo, dou um retrocessinho ali no início para prender ele, estico o elástico e costuro. Estico e costuro. Fiz o segundo, vou fazer mais um agora. 3, 4, 5, 6, 7. Ou digamos que deu 8 para você, pode ser 8. Esse aqui, o meu, tô fazendo tamanho 40, a minha peça. Deu bem certinho 7 elásticos, contando mais ou menos 2 centímetros de distância entre um e outro. Ele fica um acabamento perfeito. Ele fica lindo. Quem tá olhando por fora não sabe a diferença entre um lastex e um elástico. E o lastex, se você já teve uma peça, ou se você já procurou, existe técnicas a gente fazer ele para ele não escapar, mas se você não conhecer muito bem, às vezes ele escapa. Você começa a perder o lastex conforme vai lavando a peça. Com o elástico, você não corre esse risco. Ele fica perfeito ao longo de muitos e muitos e muitos usos. E é isso que a gente quer. Porque costurar as peças também tem um quê de sustentabilidade, né? De você não fazer peças descartáveis, de você fazer peças que durem muito tempo. Agora olha aqui, ó, olhando por esse ângulo, você não consegue dizer que é elástico ou lastex, a não ser que você tenha muita experiência, né? Mas ele fica muito bem igual ao lastex. Agora olha aqui, ó, lembra que eu falei que eu não tinha costurado a alça ainda? Dá uma pausinha aí, Paulo, para eu tomar uma água, por favor. Ah, que bom que vocês estão gostando. 5 milionários chineses que já desapareceram nos últimos 10 anos. Alguns especialistas apontam... Água, por favor. Ah, que bom que vocês estão gostando. Que bom que vocês estão gostando das dicas. Eu fico feliz, gente, porque ensinar alguma coisa, principalmente uma coisa como a costura, é também conscientizar um pouco vocês, é trazer uma clareza, porque não é só ensinar uma técnica, é trazer uma clareza pro desenvolvimento. Eu quero que vocês sejam pessoas que realmente aprendam, que pessoas que se sintam seguras, que façam peças incríveis. É claro que quem é da escola de costurar tem um molde novo toda semana, uma peça nova toda semana, engenharias costurísticas novas toda semana, mas sempre há formas com você um tap, você não tem, não. Eu vou fazer aqui agora. Essa aqui, dá uma pausinha, Paulo, por favor. Essa aqui, ela é onde vai estar a costura prendendo essa partezinha com elástico ou com lastex. Então você lembra que aqui na alça da frente a gente colocou ela bem rente a essa costura do corpinho. Nas costas a gente vai colocar ela bem rente também a essa costura. Então por isso que aqui agora eu descosturo e eu vou prender ela, descosturo só a estantinho dela ali. Eu deixo 1 centímetro no início, que é a margem, né? Ela vai ficar rentinha, mas ela tem a margem pra gente prender agora com a parte do elástico. Então, play, Paulo. Deixa ela 1 centímetrozinho aqui de distância, início, e vou colocar direito com direito, aqui eu coloco por cima aqui, direito com direito, então eu tô olhando pro avesso da peça de novo. Lembra que para costurar antes essa parte toda de cima, a gente estava olhando o avesso. Aqui eu olho o avesso e passo uma costurinha aqui, prendendo essa alça. Digamos que você já tenha mais habilidade, que você já domina, porque tem muita gente que tem mais experiência, tá aqui, gosta dos moldes, quer ter esse acesso aos moldes, acompanhar o passo a passo a aula, mas já domina uma técnica como essa. Poderia ter prendido já a alça já no início, tá bom? Mas eu gosto de fazer aqui para quem é muito iniciante. Então quando eu viro agora para o direito, tá vendo? Costurei do avesso. Quando eu viro para o direito, a alça está presente
alcinha e também embutida. E ela está cerca de 1 centímetro distante do final ali, porque agora a gente vai prender a nossa parte reguladora, né? Então o que eu faço? Ela tem que ficar embutida também. Não é porque você é iniciante que a sua peça vai ficar pambolorento. Não. Tudo aqui bela viola. Então você vê que eu coloquei direito com direito, pego o meu forro, passo por cima, tá vendo? E faço um sanduíche de tecido principal, parte com elástico e o forro por cima. E passo uma costura aqui agora. Então eu coloco ele direito com o principal, porque quando eu virar ele vai estar no lugar certo. Mas eu pego o meu forro, coloco por cima e passo uma costura. Vai ficar embutido. É o tipo de engenharia costurística que enche os nossos olhos, que faz você se sentir motivada a continuar, que te dá uma sensação de ser capaz. Sabe, uma sensação boa de ser capaz? De fazer uma coisa bem feita, de fazer uma coisa bem acabada. É esse tipo de sensação que eu quero que você sinta no final das suas peças. Costurei aqui, quando eu virar o forro para lá de novo, olha o que acontece, é embutido. Tá vendo? Embutido aqui é o direito. Se eu olhar pelo avesso, ele vai estar embutido perfeitinho aqui também. Olha só, lindo de viver. Agora tem que fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então o que eu faço? Vou colocar aqui, ó. Agora eu tô colocando avesso com o avesso do forro ali. Coloco bem certinho no encontro da costura e vou virar o direito por cima do direito. Como é o outro lado, é o contrário. Antes eu coloquei direito com direito e virei o forro. Agora eu coloquei avesso com forro e virei o direito para passar uma costura. Passei a costura, a hora que eu virar, o meu corpinho está pronto. Se você quiser fazer um cropped, agora é só fazer um acabamento aqui na parte de baixo, ela está acabada. Olha isso, não te dá um orgulho? Não te dá uma vontade de costurar, de fazer peças incríveis? Dá uma pausinha aí, Paulo, um pouquinho, só para tomar uma água, por favor, que o meu corpinho já está pronto. E isso me deixa orgulhosa da vida. Quem aqui, eu quero saber uma coisa aqui, vou até perguntar para vocês. Se você está pensando em fazer doação, mesmo com cláusula de usufruto, para proteger os seus filhos do inventário, saiba que usufruto. Para si mesma e querer fazer encomenda, inclusive como quero empreender, se a gente acha, estou no aprendizado, tudo mudar um pouco no tipo de coisa que faz uma família, que você está bem feito, que quando a gente, no sonho, às vezes não é o outro que fazer para quem você ama, com cuidado. Agora, estou com o meu corpinho pronto, o que eu vou fazer? Vou vir com a minha saia, né? O corpinho a gente deixa agora ele paradinho um pouquinho. Vou vir aqui com a minha saia. Vou colocar direito com direito e costurar na lateral. Ela não tem bolso, ela não tem diferença de frente e costas, ela não tem dificuldade. Ela é uma saia no godê, então ela tem levemente rodadinha e é só você costurar. Coloca direito com direito e costura a lateral. Aqui ela já não vai mais ficar embutida. Então aqui você vai passar uma overlock, se você tiver. Diana não tem overlock, dá uma pausa um pouquinho, Paulo. Aí você vai colocar vai passar um zigue-zague da sua máquina, tá bom? Não precisa ter medo, dá pra fazer um zigue-zague com bastante capricho dentro da escola de costurar, porque cada vez eu ensino engenharias costurísticas diferentes, né? Mas dentro da escola de costurar eu ensino várias vezes a costura com o zigue-zague, mostrando que ela pode ser muito digna se você fizer com cuidado, se você fizer com paciência, sempre que a pontinha, porque sempre que ela diminuindo. Então, se a gente tenta fazer uma bainha dobrando 2 vezes, ela fica toda embolotada. Aqui, ó. Já você faz, você usa, você sabe que não deu certo, mas você usa mesmo assim. Só que tem um jeito muito melhor, que chama bainha tipo lenço. E ela funciona assim. Você dobra uma única vez uma dobra pequena de 1 centímetro e passa uma costura bem rentinho a essa dobra. Bem rentinho aqui, ó, a essa dobra. Passa uma costura, tá vendo? Ao redor de toda a circunferência dessa saia. Ela é um acabamento um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente faz ela 2 vezes, né? Faz essa costura 2 vezes. Só que o resultado fica lindíssimo. Numa saia como essa, ela dá
toque, assim, sabe, meio ondulado na ponta, porque ela fica uma costura dupla, então ela fica um pouquinho mais durinha, pouca coisa, mas o suficiente para dar um ondulado na barra da saia, que fica lindíssima, aquele tipo de coisa que você nem sabe o porquê você acha tão linda, mas você pensa, gente, que bonita esse aí. Fez essa costura, agora a gente vem com a tesourinha e vai refilar essa sobra de tecido. Então você vai passando a tesourinha aqui e você vai cortar o mais rentinho que você conseguir perto dessa costura que você acabou de fazer. Então vai refilando, passando a tesourinha aqui para deixar bem curtinho, vai fazer isso ao redor de toda a peça também. Então, como eu falei, ela é um acabamento um pouco mais trabalhoso, mas ela fica lindíssima. Eu vi que alguém perguntou aqui se o viés também é bom para o acabamento. Para a lateral dessa saia, maravilhoso. Daria para colocar viés na lateral dessa saia, ficaria ótimo, um viés cetim. Agora, para a barra dessa saia, não. Depende do tecido, mas se for um tecido mais nobre, assim, tipo aqui eu estou usando esse crepe Amanda, né? Ele não ficaria bom. E aí, depois que você refilou, você dobra mais uma vez, bem pequenininho, e passa uma costura agora rebatendo. Então ela não deixa uma banda dobrada 2 vezes para dentro, mas é uma dobrinha muito minúscula, e ela fica um acabamento super caprichado. Então vai devagarinho e olha aqui, tá vendo que ela dá uma leve ondulada? Olha que lindo. Eu adoro a bainha tipo lenço. Agora a gente vai unir. Viu que o corpinho parece que está um pouco menor do que a saia? A gente vai precisar franzir um pouco a nossa saia aqui para ela encaixar no nosso corpinho, né? Então, como que a gente faz para franzir? Aumenta a maior largura de ponto que a gente tem, no meu caso é 4,5 dessa máquina, e passa uma costura sem dar retrocesso. Nesse caso, não dá retrocesso nem no início nem no fim, vai passar um retrocesso aqui para dar uma franzida na nossa saia. E por isso que ela fica bem ampla, que mesmo que seu quadril seja um pouco maior do que seu busto na tabela de medidas, que é o meu caso, ela não vai apertar, ela é uma saia ampla. Então você vai distribuindo agora esse franzido ao redor de toda a sua saia, até que ela fique do tamanho do corpinho. Lembrando que na parte das costas, agora eu vou abrir a saia, tá vendo? Pôr a mão aqui por dentro, abrir ela para colocá-la direito com o corpinho. Tá vendo? Vou colocar ela direito aqui com o corpinho para poder passar uma costura. Mas lembrando que aqui nas costas a gente tem essa parte elástica, que é a parte aqui do elástico. A gente vai passar uma costura ao redor de tudo para prender. Mas quer ver? Eu vou mostrar aqui nas costas agora. Essa costura não tem segredo, mas aqui nas costas você tem que esticar ela e costurar. Porque se você costurar ela sem esticar, você vai perder a elasticidade. Então você tem que esticar para costurar a saia, para que ela tenha essa elasticidade na parte das costas. Vinagre de maçã, ele deixa o cabelo macio, ele deixa o cabelo liso e combate ainda inflamação no couro cabeludo. Se você usa ele da maneira correta, você vai ficar impressionada com os resultados. Se você quer saber como usar receitas com ele, ela tem essa elasticidade na parte das costas. E o vestido está assim. Opa, assim. Olha isso. Você aprendeu alguma coisa? Você entendeu uma coisa de forma diferente? Você vai recriar essa peça, dando o seu tempero, fazendo um acabamento bela viola, se sentindo capaz de fazer algo? Me diga aí nos comentários que eu quero saber. Estou amando cada detalhe da aula, fico tão feliz porque eu faço com tanto carinho. Eu estou aqui com tanto carinho, semana após semana, ensinando passo a passo, ensinando a engenharia. A gente ia ter uma oferta especial, apoio costura francesa. Essa aqui são as vai falar cheio, um índice também para você procurar na plataforma. Cada vez que eu muito, às vezes a pessoa tem mais longo, tá vendo aqui, saída de praia, quero um vestido com recorte, saias, eu gosto quieto, saia de esta série, que eu não me vai nos comentários, e agora diz para quem tá dentro da escola de costurar. Todos esses cuidados, porque tem moda fita dentro da escola de costurar.
parte dos outros. Sabe, algumas perguntas de vocês. A hora que cuida dele, também não foi a melhor criança. Talvez ser costura. Elas fazem costura, sim, mas basicamente, né, elas são às vezes